Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Semana 3, tema A Igreja, o corpo de Cristo. Leitura bíblica desta quarta-feira. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4 e Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. Porção para ler com oração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos. O manancial é Deus Pai, Jesus é a fonte e o Espírito é o ribeiro. Deuteronômio nos mostra uma figura maravilhosa, a boa terra de Canaã. Leiamos Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. A terra de Canaã é uma boa terra e é tão rica que possui um tesouro embaixo dela, o manancial profundo. Esse manancial é um potencial de suprimento de água infindável, por isso representa Deus Pai. Ele é cheio de riquezas, de poder e de potencial, mas, por estar embaixo da terra, o homem que vive na superfície não tem como usar a energia desse poder. Louvamos o Senhor porque um dia Jesus Cristo veio à terra e fez uma ligação entre Deus e o homem, representado pelo manancial profundo, a fonte e os ribeiros na superfície. Cristo se tornou uma fonte que trouxe à superfície todo o potencial de água do manancial profundo. Jesus jorra sua vida e a riqueza de Deus como graça sobre nós. O Senhor viveu na terra há mais de 2000 anos e, por sua morte e ressurreição, se tornou o Espírito, que flui como ribeiro, um rio de água viva. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39, lemos: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Jesus morreu, ressuscitou e Deus o glorificou na ressurreição. Ele voltou na forma de o Espírito e entrou nos que nele creem. Por isso, de dentro de nós podem fluir rios de água viva. Desse modo, aquele potencial de manancial profundo, antes inacessível, hoje está disponível para o ser humano por meio do Espírito que está dentro dos que creem. Por essa razão, não devemos trancar esse rio, mas deixá-lo fluir e levar suprimento às pessoas necessitadas que estão ao nosso redor. De acordo com Efésios, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, segundo a eficácia da força desse poder. Leia Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. Está disponível para nós que podemos acessá-lo usando a fé. Esse poder tão grandioso que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos, a ressurreição não está na cultura humana. Ninguém acredita que um ser humano possa ressuscitar outro. Um médico talvez consiga fazer a ressuscitação de um paciente por meio de compressões torácicas imediatamente após uma parada cardíaca, mas nenhum morto volta a viver depois de 3 dias. Os discípulos não acreditaram, as mulheres que amavam tanto o Senhor Jesus também não creram. Elas foram desesperadas a seu túmulo, não para vê-lo ressurreto, mas para embalsamar seu corpo. Reiteramos que esse poder usado por Deus para ressuscitar Jesus dentre os mortos está à nossa disposição. Então, mesmo com dificuldades e cheios de problemas, podemos usar o poder de Deus. Basta exercitar a fé para crer. Em Atos, capítulo 2, versículos de 22 a 24, lemos: Jesus, o Nazareno,
varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Prestemos atenção a varão aprovado por Deus. Se Deus não aprovasse o homem Jesus, se ele tivesse cometido qualquer falha enquanto viveu na terra, Deus não o ressuscitaria. Sabe por que sabemos que ele foi aprovado por Deus? Por causa dos milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele e porque, apesar da humanidade que carregava, ele venceu os grilhões da morte. Por isso foi aprovado e designado Filho de Deus com poder, como nos diz Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Salmos também confirma: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos, capítulo 2, versículo 7, parte B. Na ressurreição, o homem Jesus foi designado Filho de Deus. Graças ao Senhor. Uma pergunta: por que o potencial do manancial profundo está disponível para você?